prazer estarmos juntos mais uma vez para um podcast da Filial Brasília. Estou hoje com um amigo, um conhecido de muitos anos, professor João Carlos, do Colégio Passionista, que vai nos contar um pouco da história da fundadora, da escola, dos valores. João, é um prazer te rever, João. Enéas, a alegria é muito grande. Essa é o que eu sinto nesse momento. Que bom te reencontrar. Opa, coisa boa, João. João, nós estávamos conversando antes e você falou do significado da palavra passionista. E eu queria que você falasse aí para o nosso público. Ótimo. Então, a palavra passionista, ela vem do latim paixão, né? E é uma alusão à paixão de Jesus Cristo. A experiência de Jesus Cristo, ela tem o seu ápice na paixão, na cruz e na sua ressurreição. Então, o passionista se deve à experiência mística de São Paulo da Cruz, que tinha visto a paixão de Cristo como um caminho de redenção, de reconstrução da vida humana. Então, por isso ficou esse nome passionista. Que bonito, hein, João? Paixão de passionista. Bonito, viu? E eu agradeço, aproveito, João, para mandar um abraço para os nossos amigos do Passionista, da rede, que está no Brasil quase todo, João, em quais locais? Escolas. As escolas. Nós temos, são 13 escolas no Brasil. As escolas propriamente estão na região sul, sudeste e centro-oeste. Sim. Agora, a presença da congregação passionista está no Brasil todo, com várias outras experiências educativas, mesmo se não com escolas. Ah, tá. Eu vou até aproveitar, João, para mandar um abraço, para a irmã Cecília, que é daqui de Brasília, né? Isso. Irmã Cecília, um abraço. Ao nosso diretor Edmilson, e nosso querido amigo Jefferson, que continua trabalhando na rede, né, João? Continua. Ele assessora a rede passionista. Tá. Ô, João, agora me diga uma coisa. A pedagogia passionista do encontro, porque você falou, esse é um tema bom para a gente conversar, para a gente discutir, né? O que quer dizer pedagogia passionista do encontro, João? Então, é uma coisa complexa e simples. Sim. Vamos ver se eu consigo sintetizar para poder a gente ter tempo de conversar muitas coisas sobre essa pedagogia. Então, se você olhar para a experiência de Jesus Cristo, foi uma experiência de encontro. Sim. A vida inteira dele é encontros. Inclusive, uma coisa muito importante que eu considero é que quando a gente pensa em vida futura, para quem expressa uma fé, Jesus Cristo diz assim, olha, o que vocês fizerem, quer dizer, são os encontros que vocês estabelecerem aqui nessa terra que determinarão o céu para vocês. Ele diz, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, tu me vestiste, estava preso, tu me visitaste. Inclusive tem a educação em jogo, porque ele diz, eu era um ignorante, desconhecedor, não sabia, e você me formou, me instruiu, me educou. Então, ele diz, todas as vezes que a gente faz esse tipo de experiência, é a ele que a gente faz. E desses é o reino dos céus. Então, assim, essa é, eu diria, a ancestralidade primeira do encontro. Sim. Que depois, São Paulo da Cruz, ele tem uma sensibilidade refinada para compreender na sua profundidade o que é essa cruz. Porque às vezes a cruz pode ser vista como desgraça, como castigo. Uma coisa pesada. Uma coisa pesada, uma coisa ruim. São Paulo da Cruz vê como um lugar, um espaço místico no qual o homem é reintegrado a Deus, regenerado, reconstruído. Surge depois, já ali, São Paulo da Cruz praticamente estava morrendo no final da vida, nasce uma criança em Florença, na Itália, Sim. Origem rica, uma marquesa, e essa que se chamava Maria Madalena Frescobaldi. Essa
É É a a fundadora da Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Ela Cruz. não era irmã. Ela era uma senhora, Olha só. criança, jovem, adulta, casada, mãe de família, Uma marquesa. viúva e marquesa, uma marquesa Olha só. com um olhar diferenciado para a humanidade daquela época, né? Então, a experiência dela, ela era uma cristã católica, profundamente conhecedora da experiência de São Paulo da Cruz. Sim. E ela tinha uma vontade, um desejo de fazer aquela mística de São Paulo da Cruz, a mística da paixão, Sim. né? Fazer essa mística se tornar conhecida. Começam as guerras napoleônicas na Itália. Os soldados de Napoleão fazem um caos, sobretudo nas mulheres menos favorecidas, vulneráveis. Maria Madalena, tomando consciência. Estupro, né, João? Estupro. Todo tipo de violência. Todo tipo de violência essas mulheres sofriam. Muitas viúvas, né, João? Também, Muitas né? viúvas, porque foram mortos os seus maridos, isso. né? Então, Maria Madalena, conhecendo essa tristeza ali na história de Florença, ela vai atrás dessas mulheres e traz para dentro do palácio delas. Olha e começa só. a fazer um trabalho de reestruturação moral, psicológica, física, sociológica, inclusive algumas que não eram nem mesmo alfabetizadas, Sim. ela começa a dar a instrução. Então, aqui é um encontro que tem a sua ancestralidade em Jesus, em Paulo da Cruz, mas que ressignifica a vida de muitas pessoas. Então, daqui é que nasce a pedagogia passionista do encontro. Olha que interessante. Ela com uma mulher casada com filhos, da aristocracia, Exato. uma marquesa, mas com esse olhar social. Inclusive era uma marquesa diferenciada, Sim. porque não era uma dondoca de dentro de casa. Basta você pensar que a primeira Caixa Econômica da Itália, ela fazia parte das fundadoras da primeira. Então, assim, era uma mulher visionária. Que bacana. E ela criou um instituto, como é que nós chamamos? Uma congregação? Então, ela traz para si essas primeiras pessoas que vêm desse mundo. Sim. Formando essas pessoas, também do ponto de vista cristão, algumas dessas mulheres sentiram essa necessidade de se doarem totalmente a Deus. Com essas mulheres que foram vítimas, né, da violência dos homens de Napoleão, nascem as primeiras religiosas, a comunidade de irmãs religiosas passionistas. Então, ela funda e as primeiras são oriundas dessas moças. Isso em 1800? Início do século XIX. Final do século XIX, melhor dizendo. E como é que chega no Brasil, João? Como é que as passionistas chegaram no Brasil? Depois se tornou um instituto. Depois se tornou um instituto, cresceram, se desenvolveram. Anos depois, muitos anos depois, né, o instituto está, digamos assim, no seu segundo centenário de vida. O Brasil está já ainda dentro do primeiro centenário, mas a caminho do segundo, né? Então, assim, elas são convidadas a virem para o Brasil por um sacerdote que as traz para São Paulo e elas começam um trabalho ali na região de Pinheiros, né? E desenvolvendo com crianças pobres, um trabalho totalmente voltado também naquela época para pessoas necessitadas. Tem padres passionistas também. Tem essa confusão, João? É diferente? Não. Só para eu entender. Então, olha só. São Paulo da Cruz, ele funda a congregação passionista. E quando ele funda os padres passionistas, né? Ele cria a congregação com os padres e com as monjas que vivem em clausura. Essa é a congregação de São Paulo da Cruz. Maria Madalena Frescobaldi, então essa senhora casada, mãe, viúva, conhece profundamente a experiência de São Paulo e quer dar continuidade a ela, né? Então ela abre um novo espaço. Mas ela era tão fiel à experiência de São Paulo
que ela quis que a congregação dela se chamasse Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz. Então, são distintas como Sim. congregações, mas são juntas também. É o mesmo carisma, como se fala na igreja, se fala de carisma, né? É o mesmo carisma, a mesma missão. Hoje vivem em profunda unidade essas três dimensões da família passionista. Entendi. E aí, chegando no Brasil, eles foram para escolas logo, área social, como se Elas começam esse trabalho numa escola em São Paulo, né, de crianças pobres. Depois vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão para o sul do Brasil, né, o Paraná, né, depois vem aqui mais sobe um pouquinho para o Espírito Santo, né, depois vão se desenvolvendo, chegam no Nordeste, chega aqui no Centro-Oeste. Então, nem sempre com escolas, como eu te disse no início, né? Sim. Em muitos lugares, elas foram convidadas por sacerdotes, por bispos, para ajudarem no trabalho pastoral, mas sempre cuidando de pessoas em necessidade. Eu observei, João, assim, um pouco que a gente conversou, a questão do carisma, Sim. né? Da escuta ativa. Eu queria que você falasse um pouco quais são as fundamentações, né? Certo. E como é a escuta e quais são os outros Perfeito, princípios, né? Perfeito. Então, Enéas, eu acho que assim, tu partilha comigo que o mundo que a gente vive hoje, nós vivemos num mundo em que a gente pode dizer que tem uma cultura da indiferença. Sim. Tem uma fragmentação do conhecimento e das relações, né? João, como diz, muita oratória e pouca escutatória. Pouca escuta. Perfeito. Perfeito. Não é? Definiu. É. Os processos educativos hoje, eu acho que a gente não erra em dizer que eles estão desumanizados. Sim. Né? É em função até de uma produção. Nós temos uma tecnologia que favorece muita coisa, mas que traz muito prejuízo. Porque, sobretudo, torna os relacionamentos superficiais, né? Então, e depois tem um fato que a gente não pode negar hoje, isso aqui é consenso sem querer magoar ninguém, mas existe uma superficialidade na formação dos educadores. Essa pedagogia do encontro é uma experiência, porque assim, aqui precisa ficar muito claro esse encontro, né? Diga. Não, pode ser entre aluno e professor, Pronto. escola e comunidade? Encontros entre pessoas. Certo. Esse encontro entre pessoas, ele tem uma estrutura cristã, porque o próprio Jesus diz assim, onde dois ou mais se encontram, eu estou com eles. Sim. Isso aqui é uma coisa fantástica, porque esse estar de Jesus é um estar de Deus. Aqui hoje se tenta tirar, digamos assim, da dimensão humana a dimensão espiritual. É quase que hoje a gente vive como se tudo fosse só razão e pouca espiritualidade. No entanto, a espiritualidade é parte essencial, constitutiva do ser humano. E a gente não pode pensar, porque a origem primeira de toda pessoa está em Deus, né? Então, quando a gente faz essa experiência do encontro no amor, sim, porque não é um encontro qualquer, né? Porque o encontro eu posso estar manipulando o outro, usando o outro. Então, por isso que eu digo, o encontro no amor, esse Deus se faz presente, caminha junto, ele abre portas, ele ilumina, ele clarifica, ele dá pistas. Então, primeira base dessa pedagogia é esse encontro com essa presença mística. Mística é uma coisa que eu não vejo com os olhos, mas que é real. A gente sente, a gente experimenta. Então, essa pedagogia, a fundadora não formulou como pedagogia, mas depois os que vieram fizeram uma formulação. Perfeito. Ela não se preocupou em escrever tratados pedagógicos, né? Embora ela tivesse essa sensibilidade educativa fortíssima, ela não escreve tratados pedagógicos. Mas em ação ela mostrou muita coisa. Mas a ação, a experiência de vida dela, foram ações em que depois se olhou e se disse, mas olha como essa mulher viveu, olha como essa mulher educou. Essa mulher educou encontrando-se de forma diferenciada. Esse encontro
ele é rico, porque é uma escuta ativa. Escuta ativa hoje se fala muito. É muito. Mas como eu vivo? O que é essa escuta ativa? Ensina pra gente aí, João. Eu quero. Então, escuta uma escuta compassiva, que você falou. sim, E ativa. E ativa. Uma escuta compassiva é quase que uma escuta no qual o outro é objeto. O outro está diante de mim para, digamos assim, ser receptor do que eu quero dizer, do que eu quero comunicar. Sim. A escuta ativa é uma escuta no qual eu me faço completamente vazio para dar espaço ao outro de se manifestar, de dizer tudo o que sente, como sente. Então, imagina um professor e um aluno, aonde existe essa escuta ativa. Aquele aluno chega com um mundo que às vezes tem dificuldades na família, em casa, na sua formação cultural de antes. O professor é aquele que, antes de transmitir conteúdos, cria esse espaço de escuta ativa, de fazer com que aquele aluno se manifeste. Aquele aluno, sendo ouvido, dentro dele surgem respostas. Parece cômico, mas eu te conto um fato de uma vez que eu estava com um aluno e esse aluno me narrou uma série de problemas. E eu estava exercitando dentro de mim. Escuta ativa, João, deixa a pessoa se pronunciar, se manifestar. Eu não disse nada para aquela pessoa, a não ser no final, que bom me encontrar contigo. E nos despedimos. Tempos depois, aquela pessoa volta a mim para me dizer assim, tudo aquilo que você me disse naquele dia foi importantíssimo e ajudou eu a dar um rumo novo na minha vida. Eu chamei essa pessoa e disse, vamos recordar o que foi que eu te disse. Aquela pessoa tinha tido uma compreensão só através do meu vazio, no qual ela podia se manifestar, ela mesma foi tendo luzes de que caminho ela devia. Ouviu a própria voz. Ouviu a própria voz, a consciência dela. Né? A consciência dela. Então essa é a escutativa, está aberto para ouvir o outro. Para ouvir o outro, sem julgamento, sem análise. Tá. Sem análise. Sem análise. O outro me diz, sou feio, tá bom, não precisa eu dizer e nem tá me preocupando em defender se é ou se não é. Deixa ele se manifestar, deixa ele dizer o que ele sente. Eu não posso estar fazendo relações, comparações. Entre alunos, né? Entre alunos. Isso é ranqueamento, né, João? Exato. João, e a presença restauradora, que é outra... Você chama... É carisma? Como é que se chama essas... O carisma, assim, a pedagogia passionista do encontro é de uma coluna, certo, né, do carisma passionista, né? Existe esse carisma. Carisma, a Igreja Católica define como uma manifestação do Espírito Santo a uma pessoa, a um grupo de pessoas, para ajudar essas pessoas a serem mais autênticas, mais, digamos assim, mais fiéis ao projeto que cada uma tem em si. Esse é o carisma. Esse é o cada carisma. Cada congregação Cada congregação tem o seu carisma, né? Nasce um carisma para ajudar a gente a ser um cristão mais autêntico. Porque a missão de Jesus Cristo é muito complexa, é muito grande, é muito abrangente. Então, uma pessoa só não é que consegue o todo. Então, ele vai suscitando aqui e acolá. Aqui precisa olhar para os pobres, aqui precisa olhar para os presos, aqui para os doentes, aqui para os sem oportunidades na vida, né? Aqui para os sem teto, sem nada. Os que estão sem. Então, aí ele vai olhando para os sem, vai botando pessoas com o desejo de ajudar essas pessoas, né? Então, isso é o carisma. Isso é o carisma. Dentro desse carisma passionista, surge essa visão de educação. Uma educação que se dá em escola, em projetos sociais, são muitos os projetos sociais, casa de acolhimento para idosos, casa de acolhimento para pessoas que vivem em situação de rua, né? Pessoas que passam necessidades também, projetos de contraturno, o aluno de manhã está na sua escola. Vocês têm até hoje? Isso temos até hoje. Temos hoje vários, né? Certo. Muitos, né? Vamos
também auxílio em paróquias, trabalhos que ajudam ali também nas paróquias. Então, é a escuta compassiva, a presença restauradora, João. Essa eu quero saber também. Essa presença... Ó, gente, aqui é uma aula, porque É. eu até, João, me empolguei tanto, né? Esqueci até de me apresentar mais uma vez, né? Sou Enéas, gerente da Filial Brasília, da FTD, e é bom estar com você aqui no nosso podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais, está aqui, ó, no Instagram, no YouTube. E o professor João é um professor, né? Vocês estão vendo que aqui é uma aula, né? Tem uma didática, uma forma de ensinar que a gente fica contemplando e aprendendo muito, viu, João? Vamos fazer o seguinte, Enéas, eu entendi o que você quis dizer como aula. Mas não vai ser uma aula. Nós vamos fazer um encontro. Olha aí, um encontro passionista. Um encontro, gostei. Um encontro passionista. Porque a aula é passiva, né? É exato, que vem com a paixão, né? Tá bom. Tá bom? Então vai ser um encontro. Olha aí, tá vendo? Gostei, viu, pessoal? Aí. João, e a presença restauradora? Então, presença restauradora. Olha só. Pensemos nos conflitos que existem. Sim. Quantas vezes a mediação de conflitos se dá sem restaurar, sem ressignificar, né? Você vai, talvez, errado, certo. Essa presença restauradora, que é fruto de uma escuta ativa, ela cria um espaço de ressignificar, né? Por exemplo, uma pessoa... me lembro de um fato, assim, não é nem justo dizer me lembro, porque eu não tinha esquecido, e um fato de hoje, né? Um professor teve um conflito com um aluno hoje na escola. Sim. A um certo momento chega com esse aluno até a mim e diz, olha, eu estou trazendo por isso, e alega a situação. O aluno, por outro lado, diz, ele entendeu errado, ele está errado, por isso. Então, a presença restauradora tinha que ressignificar. Então, se senta. Então, nós vamos ouvir o professor. Tá ótimo. Vamos ouvi-lo. A pessoa queria falar. Não, agora é a vez dele. Tá bom, terminou. Agora vamos ouvir, professor, o aluno. Sim. Não é que é uma desconsideração, porque hoje a gente tem uma tendência de dizer a palavra última é do professor, a autoridade é o professor. Não. A pedagogia do encontro, a importância das partes é a mesma. Sem hierarquia. Sem hierarquia. Sim. Sem valores, no sentido de dizer assim, a palavra desse pesa mais, a palavra desse pesa menos. A ressignificação é exatamente fruto do encontro. Então, o professor começa a dizer o que pensa, depois o aluno diz o que pensa, o aluno sente a necessidade de dizer, professor, nessa parte o senhor estava certo ou estava errado, e a um certo momento eu vi que no final do conflito o professor pediu desculpas pela atitude. Isso aconteceu hoje? Hoje. Então, assim, essa ressignificação, essa restauração... De uma coisa que foi quebrada, de uma relação... De uma relação quebrada, entende? Boa. Através dessa escuta, dessa pedagogia, desse encontro. Tá. Escuta compassiva, presença restauradora, João, e a fé encarnada? A fé. Assim, a pedagogia do encontro, não temos medo de afirmar, é uma experiência de fé. Embora, quando eu falo de fé, precisa ficar muito claro que Jesus diz assim, não é quem diz Senhor, Senhor, né? Mas é quem faz. Então, quando eu falo de uma experiência de fé encarnada, é uma fé de alguém que, no Concílio Vaticano II se fala de a retitude da consciência, pessoas de consciências retas. Chega a dizer que a salvação é para aquele homem, mulher de reta consciência. De consciência. Então, a experiência de fé profunda é essa experiência que se dá na consciência reta. Então, por isso que a gente fala uma experiência de fé. Mas essa fé também é centrada na história de Jesus. Sim. E por que encarnada? Encarnada. Por quê? Jesus era a palavra de Deus, o verbo de Deus. Para fazer essa experiência, ele virou gente. Se encarnou. Sim. Se encarnou, vem morar, se torna uma pessoa para realizar os encontros. Então, a nossa experiência não pode ser teórica, não pode ser uma coisa idealizada, platônica, sentimental. Encarnada, é prática, né? No início eu disse assim,
os encontros de Jesus tive fome e me deste comer. Então assim, com o meu aluno, aquele meu aluno tem aquela dificuldade de se relacionar. Opa, eu preciso encarnar essa situação, esse encontro com essa pessoa, para poder ela se reencontrar. Por isso encarnada, prática. João, como você falou que é um encontro, eu queria saber como o João Carlos, não o orientador, o homem que está há um bom tempo trabalhando com os passionistas, se encontrou com os passionistas. Como é que foi sua história? Porque você fala assim com a paixão, com a propriedade de quem vive, e assim, o que te tocou, quantos anos você tinha, como é que você entrou na instituição passionista? Então é o seguinte, eu há muitos anos atrás, porque são Você é da onde mesmo, João? Então, eu nasci no Nordeste do Brasil, Opa! no estado do Piauí. Um abraço para os nossos amigos do Piauí, né, João? Exato. Qual cidade? Então, eu nasci numa cidadezinha do interior muito pequenininha, que se chama Ribeiro Gonçalves. Sim. Fica no sul do estado do Piauí. Né? Certo. Mas depois eu fui, por necessidades, né, que a cidadezinha tinha poucos recursos, fui estudar em Teresina. Já naquele tempo a gente saía da casa de pai, ainda menino, para fazer o ensino fundamental. Porque não... Foi para Teresina. Para Teresina. Então ali eu fiz todo o ensino Quantos anos, João? fundamental e médio. Né? Tinha quantos anos, João? Quando eu saí de casa, 12 anos de idade. Sozinho? Não. Aí eu fui para... Meus pais estruturaram, Sim. né, com familiares para poder uma casa. Te receber lá. Para a gente ser assistido e fazer esse trabalho. Então assim, começa a história minha, dos meus irmãos que me antecederam. Depois, quando começou, por exemplo, meus irmãos mais velhos, na hora de fazerem faculdade, Brasília nascia, surgia, perspectivas boas vieram para cá. E aí fomos vindo também nós outros para poder fazer, para estudar. Isso na década de? Então, 70. 70. Aí você sai de Teresina. Saio de Teresina e veio para cá, para Brasília. Então, Chegou aonde, João? Então eu cheguei aqui em Brasília, eu fui morar, né, já tinha meus irmãos. É um fundador, um pioneiro de Brasília. Nós estamos sendo hoje também um pioneiro de Brasília. Na década de 70. 70. Não, naquele tempo meus irmãos tinham uma casa em Taguatinga. Sim. Então começamos por lá, depois eu fiquei um bom tempo na Asa Norte, depois Asa Sul, né? Então... Você já tinha algum vínculo religioso, João? Ou isso foi... Como é que aconteceu na sua vida isso? Então, aqui é uma história paralela. Sim. Em um certo momento, na minha juventude, eu me deparo com um outro carisma, né? O carisma da unidade, que é um carisma que é fundado por Chiara Lubich, que desenvolveu um movimento que hoje existe em 186 países do mundo, que tenta trabalhar, ajudar, cooperar com a igreja e com a humanidade na construção de um mundo melhor, de um mundo novo. Então, ainda menino, eu me deparo com essa experiência, certo? Então, assim, só que essa experiência, ela me põe como, digamos assim, um desejo maior de conhecer o cristianismo e de colocá-lo em prática. Quando eu termino a faculdade, porque eu fiz minha primeira formação foi matemática. Então, ciências com habilitação em matemática. Quando eu terminei, eu fui procurar emprego. Então, a primeira porta que eu bati, que me acolheu, foi o Colégio Imaculada Conceição de Brasília. Na L2. Na L2. Então, eu comecei a trabalhar ali, a minha primeira experiência profissional, né? Trabalhei 8 anos. Depois, eu fui morar alguns anos no Nordeste, Fortaleza e Recife, né? Então, eu fiquei praticamente 7 anos nesses dois espaços. Quando eu saí do Colégio Imaculada Conceição, as irmãs disseram: se você um dia voltar para Brasília, nos procure, porque a gente gostaria muito de continuar contando contigo. E, de fato, eu voltei para Brasília. Voltando para Brasília, eu fui até lá. Vocês disseram. Sim. E tinham uma vaga, né? E eu voltei a trabalhar com elas desde então. Então, assim, somando os dois, dá 39 anos. 39 anos. E isso te tocou e veio de encontro com o que você já tinha no seu coração. Pronto. Uma sensibilidade cristã, eu diria que eu tinha adquirido.
a experiência profissional, a concretização, eu vi nessas irmãs Sim. mulheres comprometidas com o cristianismo, né? Limites, dificuldades, falhas, temos todos, então também elas. Porém, um desejo profundo, sincero, de não fazerem uma educação com o nome de educação confessional católica, mas de realmente uma prática confessional católica. Ah, tá. Então, isso me seduziu. Sim. Há 39 anos. Há 39 anos. Olha só, que história bonita, hein, João? Mas, João, me diga uma coisa. Hoje um pai, né, uma família, quer colocar... Vocês hoje estão no Riacho Fundo, Exato. não é? Muito bem localizado, uma Certo. escola muito bem estruturada, né? Isso. E um pai quer colocar o filho para estudar no Passionista. Isso. Ele vai encontrar o que nós conversamos aqui na prática? Eu acho que ele vai encontrar muito mais, porque Opa. o tempo limita a nossa conversa. Sim. Mas assim, eu não tenho medo de afirmar, e não é propaganda, não ganho absolutamente nada para estar falando, mas é porque eu vivencio Certo. uma escola diferenciada no acompanhamento do aluno. O nosso aluno não é um número que está ali, né? É uma pessoa. Então, para nós, é o encontrar uma pessoa. Então, esse aluno é tratado de forma diferente. Então, é comum no Riacho Fundo, por exemplo, às vezes eu saio, com tantos anos no Riacho, ou às vezes eu saio, eu estou com o crachá do trabalho, vou fazer alguma coisa na rua, esqueço de tirar, as pessoas olham e dizem, meu sonho é levar meu filho para o Passionista, meu sonho é levar meu filho para o Passionista. Porque ali a comunidade local sabe a qualidade, né? É uma escola que zela por uma excelência acadêmica, Sim. mas também por uma excelência de valores. Formamos cidadãos. Para te dizer assim, ó, outro dia eu estava chegando na escola, tinha uma senhora já bem de idade e ela passando gritou, professor João, eu não reconheci de imediato. Fui dela, você não está se lembrando? Eu sou a mãe do fulano de tal. Olha, essa escola fez do meu filho um homem. Então, essa experiência que a gente, com palavras diferentes, escuta constantemente os pais nos dizerem, né? Olha, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, né? Um outro fato que eu me lembro bem agora, um ex-aluno que tem uma certa proximidade comigo, porque até quando ele foi fazer a crisma dele, me convidou para ser o padrinho, a um certo momento ele me conta um fato ocorrido. Então vocês sabem que existem muitas corrupções por aí, né, Inés? Sim. Então assim, um amigo dele fez um certo convite que era contraditório com a dignidade de uma pessoa humana, mas teria, se ele aceitasse aquele convite, um benefício econômico. Ele disse, me liga e conta assim, na hora daquela proposta que para mim era tentadora, porque eu estava precisando de dinheiro, na minha cabeça parece que tinha uma vozinha que dizia passionista, 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 passionista. Eu disse, desculpa, mas eu não posso aceitar. Então assim, são esses valores, formam profissionais. Esse é um ex-aluno que contou isso? Um ex-aluno que me contou, que legal, né? É porque eu não posso dar, mas claro, esse é o teu endereço, né? Cópia dos documentos, que bom. Mas não se pode, né? Para ficar assim. Mas é um ex-aluno nosso. Então vocês têm uma formação humana, mas também acadêmica forte. Olha, quando eu falo de acadêmica forte... Isso eu sei. Veja só, este ano, 50% dos nossos alunos da terceira série do ensino médio entraram na UNB. Na UNB. 50%. É um índice... Excelente número. Excelente. Né? A gente sabe, os 2 primeiros lugares da Fundação Getúlio Vargas foram do Colégio Passionista. Olha só. Entende? Então, assim, inclusive com prêmios, além deles passarem em primeiro lugar, a Fundação Getúlio Vargas ofereceu bolsa integral como prêmio a esses alunos. Então, assim, esses números certificam a nossa excelência acadêmica. Mas esses seres, né, hoje já são muitos os pais de alunos que são ex-alunos. Então eles veem assim,
o que eu recebi no passionista, eu quero que continue existindo. Ô, João, eu vejo isso na prática porque um dos maiores índices de uso da iônica é o passionista, você sabe disso. Sei disso. Tem uma pessoa lá excelente, um professor que parece que é seu xará, como é o nome dele? Não, ele é Alex. Alex. O professor Alex, ele é um Excelente. motivador. Alex, um abraço, muito obrigado. Né? Isso. Ele é uma referência nossa em Brasília. Ele realmente Não é? faz um trabalho muito bom. Muito bem feito. E os simulados que vocês participam, né? Que vocês têm um trabalho muito bacana com a coordenadora Aparecida, né? Que nós chamamos de Cida. Cida, um abraço, né? A Cida faz um trabalho fantástico ali. E tem aquela professora que vocês trabalham com o nosso material socioemocional também. Ah, sim, o Projeto de Vida. Projeto de Vida, do Léo Fraiman. Do Léo Fraiman. Ele esteve aqui, viu, João? Léo Fraiman. Foi. O Léo Fraiman respondeu, digamos assim, divinamente duas das nossas perguntas que a gente viu aí, tá vendo? Para aquele podcast. E aí tem aquela professora que se veste de Mulher Maravilha. Qual é o nome dela, João? Então, eu acho tão bacana aquilo que ela faz. Ela cria um personagem para entrar na sala de aula e trabalhando o livro do Léo Fraiman. A professora Ana, trabalhando... Ana. Ana também aqui, um abraço, viu, da FTD. Gratidão. Né, pelo desempenho, pelo amor que você trabalha aí o nosso material. Então, João, o pai que procura uma escola que trabalha formação humana, intelectual, ele no colégio passionista ele vai estar muito bem atendido. Muito bem atendido. Um pai que ainda não nos conhece, Sim. No próximo dia 18 de outubro, nós vamos fazer um dia de escola aberta. 18 de outubro. 18 de outubro. Tá. É um sábado, a manhã inteira, estaremos lá para receber, acolher, mostrar a escola, ambientes físicos, mas também mostrar o nosso trabalho, a nossa proposta pedagógica. Então, esse pai, compareça ali... Dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro. Pode ir antes, né? Nós agora estamos iniciando o nosso processo de matrícula, então já com uma estrutura de apresentação da escola física e a instituição de ensino propriamente dita, com a sua proposta pedagógica. Então, qualquer hora que um chegar, a gente tem como receber. Que bom. Então, pode nos procurar. Fica o convite, né, João? Fica o convite. Eu vou dar um pulinho lá, viu? Bem. O dia 18 de outubro, sábado. 18 de outubro, sábado de manhã. E vocês estão com a escolinha de futebol lá? Como é que é? Ah, é de um time bom, né, João? Rapaz! Qual é o time, João? Eu não nego que o time é bom. Eu não nego, não é o meu, mas eu consigo reconhecer o que tem de bom também, sem me pertencer, né? Então, surgiu uma parceria com o Flamengo. Opa, olha aí. Então, o Flamengo tem a escola dele de esporte lá, uma parceria com a instituição. E agora estão concluindo o gramado sintético, que está ficando fantástico. Inovação. E a meninada gosta de futebol, né, João? Muito. É lotada a escola do Flamengo. Olha, a escolinha do Flamengo lá no Passionista. E o João é vascaíno. Mas é um bom vascaíno. Bom vascaíno. Não, mas... Gente, tem momentos que a gente sofre. É isso mesmo. Não, mas tem momentos de alegria. Também teve a vitória de ontem de 3-1 do Bahia. Olha! 1-1 com o Flamengo. Para mim, saboreou vitória. É isso aí, João. Então é uma escola que vai encontrar alegria, vai encontrar esse carisma, né, João? Vai encontrar o protagonismo do aluno. Sim. Esse aluno tratado com respeito, com dignidade. Essa família que é de fato parceira, sabe? Sim, tem uma beleza já ali. A gente é muito encantado com a população do Riacho. É diferenciada. Sim. Né? São famílias que apoiam de fato o trabalho. Assim, é fácil trabalhar na comunidade do Riacho pelaquilo que aquele povo ali é. Que bom, João. Pessoal, nosso tempo passa rápido, né, João? Olha só. Olha só. Já estamos aí no final, né? É um prazer, João, te reencontrar. Esse nosso encontro, né? Foi um encontro. E eu aprendi também. Essa história de você dizer que passou rápido, quando existe um encontro verdadeiro, o tempo, a gente transcende. Aí uma coisa que seria longa parece rápida. Então é sinal de que houve um encontro. Foi bom. João, muito obrigado pela sua presença, né?
Um abraço para todos os passionistas. Meus parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no campo social, no campo educacional, né? Eu sei da sua experiência, né? Do que você se entrega, né? a essa missão de professor, né? Hoje está como orientador da escola, né, João? Sim. Então, fica aqui o meu abraço. Meu muito obrigado, João. E as suas considerações finais para a gente... e correu tão rápido que está encerrando o nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês. Nos sigam nas redes sociais. Hoje nós tivemos esse bate-papo, esse encontro com o professor João Carlos, representando aqui o Colégio Passionista de Brasília. Meu abraço para o Edmilson, diretor, a irmã Cecília, né, que eu cheguei aí no Paraguai com a irmã Cecília, viu? Ela que me ajudou lá, depois você pergunta para ela, né? E ao Jefferson, que também foi diretor lá, né? Sim. Um abraço ao Jefferson e todos os colégios passionistas espalhados pelo Brasil, João. Brasil. Tá de parabéns o trabalho de vocês, né? O João agora para suas considerações finais. Muito obrigado e até o próximo podcast. Vai lá, Elias, a primeira coisa que eu tenho que dizer, para ser justo, é também te agradecer, porque essa qualidade de trabalho que a gente faz é fruto também da parceria com a FTD. Que bom. Há anos que nós trabalhamos com a FTD, que nos dá uma segurança e nos dá capacidade de fazer essa excelência acadêmica. Não só a acadêmica, mas excelência de valores também. Então, também somos gratos. Né? Encontro. Parceria. É encontro. Parceria. E... para finalizar, eu diria assim, você ouviu, seria normalíssimo que você estivesse se questionando, é verdade tudo isso? Procede? Eu diria, vem até nós e teste. Né? Tem uma frase de Jesus quando perguntaram a ele, onde é que você está? Onde é que você fica? Onde é que você mora? Ele diz, vinde e vede. Eu digo a todos vocês que nos acompanham nesse momento, vinde e vede. Obrigado, João. A ti. Um abraço. Outro.